Bem, boa tarde a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje entrevistarei o poeta Elvis Vargas, nascido em 1951, lá no Alegrete. Já era lírico, quiçá por influência de sua mítica cidade, batizada por ele também de Alegrete. Mais tarde, a Academia Rio Grandense de Letras, reconhecendo o poeta, assentou-o na cadeira de número 6, cujo patrono é Apolinário Porto Alegre, importante jornalista, escritor e professor do século XIX, extremamente dedicado à educação da juventude gaúcha. A classificação de sua obra não é assunto fácil. Sua última publicação, que reúne livros anteriores, se chama O Almanaque de Todas as Estações, abençoada por ilustres críticos, enquanto um o aprecia por sua aproximação a Carlos Drummond na valorização da palavra, cada um com mil faces, outro vê valor justamente em sua subversão da poética mundial e também no impensado de sua poesia. E não vejo como discordar de nenhum deles. O que a mim parece interessante é sua visão barroca sobre as coisas do mundo. Quando Elvis estende seu olhar, seja sobre uma paisagem campeira ou citadina, seja sobre as pessoas, as mulheres, as crianças, ou apenas simples transeuntes, sobre triviais circunstâncias, sua imaginação, assumindo o comando, faz recortes precisos e particulares, propõe diálogos, destacando e acrescentando detalhes para transfigurá-los em versos. Pois hoje, agora, queremos saber como se formaram nele essas habilidades. E quero começar essa entrevista perguntando se elas terão algo da orivesaria de seu pai. Uma boa pergunta. Obrigado. Tem uma amiga minha, uma grande amiga minha de infância, inclusive vivia fumando, tomando um cafezinho, tipo bicha. Aí de 15 para 16, foi embora. E ela sempre me falava isso: tu tem do teu pai esse dom que ele tinha para fazer joias, herdou para o poema. E certamente realmente pode ter acontecido. E uma coisa engraçada, quando eu era guri, eu escrevo desde, eu não sei se eu acho, talvez crescer dos 15 anos. O pai tinha uma coleção de discos e eu achava um horror aquilo. Engraçado. Era o Salão Grená, Coli Filho. E ele recitava. Lá atrás, mais de 60 anos atrás, o Coli Filho recitava poemas. Eu me lembro que um deles, nunca mais esqueci, menos um crédito fatal, mais um crédito fatal no débito de nossas vidas, quando passava, era no final de tarde, e o pai escutava e falava. E sabe que engraçado é que tudo isso, esse caldo sonoro, foi sendo aos pouquinhos derramado na minha audição, né? E, por incrível que pareça, foi fecundando. Foi fecundando a ponto, dali uns dias, eu comecei a escrever no pensamento. Eu tinha uma namorada minha, e namorada sempre tive, né? Mas eu nunca fui muito... Mas nem todas eram tuas? Era dos pais. Era dos pais. Mas nunca fui esquentar muito banco. Nunca fui. O poeta geralmente leva todas, né? Porque todas são musas.
Aí que está o detalhe. Não que ele seja promíscuo, não é isso. Nem que seja um devorador, um aventureiro, não. Nem um casanão. É que todos, de um jeito ou de outro, acabam entrando como musas no poema. E engraçado que a grande musa do poema de qualquer poeta não tem rosto. Né? É praticamente amorfa, né? Ela não tem rosto nenhum, mas ela impulsiona o poeta. É uma coisa interessante. Antes de chegarmos na musa, se estiver de acordo, falamos um pouco mais da tua infância, como era a relação com teus pais, era só quando a sensação dos discos? Não, quando eu nasci, isso é uma coisa que a própria proximidade com o pai não ficou muito fácil. Não que a gente não nos desse, não é nada disso. Quando eu nasci, o pai tinha 42 anos, e a mãe tinha 20. Então eu não convivi muito mais com a mãe, porque o pai sempre foi uma pessoa distanciada. O pai chegou num ponto que ele sentou num sofá, nossa, estranho isso, né? E ficou ali, só saiu dali para morrer. Então ele passava mais do tempo no sofá. Que depois eu não entendi aquilo, né? Ninguém entendia. Mas hoje, revendo tudo, recapitulando, né? Fazendo um feedback, o pai era um depressivo, né? Então, e como não, talvez até com esse distanciamento que quando eu era pequeno tudo andou bem, mas aí foi nascendo uma distância muito grande. À medida que fui crescendo, o pai foi envelhecendo também, né? Então ficou um hiato, né? Ficou algum vácuo. Nessa época ele não trabalhava mais? Não, quando ele resolveu sentar no sofá e passar mais quieto ali na televisão e não conversar com ninguém. Ali ele já não trabalhava mais. O pai foi um grande joalheiro, né? E essas alianças aqui, a nossa dele, tem um judeu aqui que já foi embora, que é o José Suzlik. O pai fez a pulseira de um relógio dele, Omega de ouro, foi o pai que fez. Quando eu cheguei em Porto Alegre, em 25 de 1 de 2001, eu trabalhei como corretor de imóveis com um compadre meu, que tinha uma corretora. E uma vez nós fomos lá conversar com ele, e eu vi, digo, seu José, essa pulseira foi o pai que fez. Por que teu pai? O apelido era Marzinho, por causa de Omar, né? E ele disse, não, foi o Marzinho que fez. Eu digo, não, sou filho dele. Então ele passou, eu acho que ele usou até morrer, o relógio de ouro com a pulseira. Então, a um determinado momento ele simplesmente rompeu com tudo e não trabalhou mais e foi fenecendo. Né? E é uma coisa que eu fui entender agora já, moço. Né? É uma das coisas que eu me cuido muito. Né? Que genética é uma coisa muito forte. Né? Eu me cuido muito. Cuido para não prometer que vai parar de trabalhar. Me cuido muito, não sei se exagero, porque há poucos dias eu já tive uma. Hoje está fazendo 2 meses e 14 dias eu tive uma isquemia cerebral transitória. Eu passei 6 horas e meia desacordado. Tiveram que me reanimar. É um mistério isso. Por enquanto, naquele momento o verbo ficou congelado. Né? E não sei, eu sou mais ativo, mais inquieto, né? Mas me cuido muito. Claro. Que, nos Vargas tem isso. Né? Em todos que eu, é tão verdade que tem isso que o Getúlio se detonou. Né? Quer dizer, Que relação tinha com o Getúlio? O Getúlio, no Estado Novo, quando ele andou no Alegrete, o Getúlio era avô de um primo meu, o Tibério Vargas Ramos, era avô, pai da Conceição, da mãe dele. O Eduardo Vargas, primo do pai, foi prefeito no Alegrete. E, primeiro irmão, e quando o Getúlio foi ao Alegrete, ele recebeu o Getúlio em carro aberto. Aí o pai, às vezes, me disse,
O Eduardo recebeu em carro aberto para ganhar um cartório, não deu outro, ele ganhou um cartório. A coisa desde antigamente, a coisa funciona com né, um entrelaçamento de favores, né? E realmente, ganhou um cartório, no dia dele bem, né? E o pai e o João Vargas, o poeta, eram os únicos Vargas chamando. Os irmãos, todo mundo era Maragato. Chamando Lourenço Branco, o pai e o João Vargas, o pai. O resto todos, tudo Maragato. Engraçado. A quem gostava do poema era mais o pai. É o pai. A mãe também? Não. A mãe não ficou tempo, a mãe acabou virando enfermeira. Fez um curso de enfermagem e foi trabalhar na Santa Casa, na igreja. Então, eu sou filho único. Né? Eu tenho um irmão que morreu com uma semana ou 10 dias. Naquela época era um guri grande, né? Eu acho que era maior que eu e eu fui grande. Ele foi extraído a forceps. E não aguentou, né? Esmagaram a cabeça. A enfermagem tem tradição no Alegrete? Tem. De uma certa forma tem. Não tão quanto a literatura, mas tem. Certo. Mas tu disseste que vivias mais próximo da mãe, assim, né? Isso até quando fosse para o colégio? Eu fui para o colégio dentro do tempo normal, né? A mesma coisa. Anos 50, eu nasci em 51, acho que 56 eu já andava para o colégio, 7 por aí. A gente entrava, acho que essa idade. Eu acho que a gente... 5, 6 anos. Mas foi o jardim de infância, depois veio a primeira série. Eu terminei a primeira série em 65, eram 5 anos, 60 então, né? Eu fui alfabetizado, acho que durante 1960, final, se não me engano, segundo semestre. Eu me lembro que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler minhas através de uma revista, Flecha Ligeira. E aquela revista guardaram um tempão, eu não sei o que houve com a revista, eu sou de guardar coisa. É uma revista em quadrinho, né? É, uma revista em quadrinho. Aquela é a grande época, revista em quadrinho, Batman, Super-Homem, Capitão Marvel, que ninguém nem existe mais. Existe Marvel enquanto uma produtora de cinema famosa em Hollywood, Marvel Produções, porque ele, o próprio Capitão Marvel, eu nunca vi nada com ele. Vi com o Super-Homem, que se notabilizou pelo Christopher Reeves, né? Eu gosto muito de cinema. O próprio Batman, tem vários, agora nos últimos anos, com direção do Christopher Nolan, onde o Christian Bale fez grandes Batman, aquele outro ator também que precede ele, o Michael Keaton, fez grandes Batman também. E naquela época era assim, o Homem Submarino, então era uma época farta dos gibis, né, da história em quadrinho. Nick não. Olha, o Pato Donald, eu praticamente nunca gostei do Pato Donald e Nick. Eu achava muito infanto juvenil, mas ainda que eu não merecesse lê-los. Mas eu sempre gostei mais de história em quadrinho. Sim, era uma história de quadrinho. Claro, era uma história em quadrinho, mas só que com outro mais tema. Infantil, Né? sim. Mais infantil. Se bem que o Mickey era um detetive muito bom. E outra, eles brigavam também dentro daquelas situações dele. Né? E foi uma época que muito marcante para nós. Foi lá no Alegrete que tu estudaste? Eu estudei no Alegrete, sempre lá. Foi tudo bem no colégio? Tivesse alguma dificuldade? Mais ou menos. Mais ou menos. Só que na realidade... Não desse muito crédito para o colégio? Não. Esse dia eu estava bobeando. Uma brincadeira, esse bairro. Tu vê, tu abandonou no terceiro ano ginasial. E depois eu fiz supletivo. Sim. E aí ele digo, vocês tiveram sorte de abandonar, né? Porque eu abandonei.
Eu cheguei até aqui, tu imagina se eu tivesse sido um PhD. Eu tive mas eu nunca, não sei até porquê. No ginásio até que a coisa foi, no primário. Mas no ginásio a coisa não sei não sei se, talvez até um déficit de atenção, que naquela época ninguém reconhecia isso. Alguma coisa mais ou menos assim, Às talvez. vezes os professores não Não estimulam muito. Não, e outra, uma época dura. Porque eu me lembro que no primário, se porventura a gente se comportasse muito bem, tirava a gente a beliscão, né? Ainda bem que não era a época da palmatória, né? A palmatória precedeu aquela época. Sim, já. Mas eu não Na minha peguei. época não tinha palmatória. Não, eu não peguei, mas eu até foi bom, senão eu não teria mais. Porque eu não era terrível. Para terrível não dava. Mas eu sempre fui um pouco inquieto. Né? Então, no ginásio, isso já pesou talvez mais do que pode ter sido. Não deve ser atenção. Né? Eu sempre, é engraçado, né? Eu sempre aprendi meio sozinho. Né? O poema que eu diga. E como é que foi essa tua aprendizagem sozinha? Assim? Como é que tu chegaste a te interessar? Porque a primeira relação com os poemas te chateava. Que era do pai. Depois, como é que foi te interessar? Foi através de uma namorada que eu tive. Eu me lembro. Essa minha? Hã? Essa que era minha? É. Foi uma vacância entre a briga dela e o namorado, o titular. Eu acho que ela gostava dele. Nesse ínter eu entrei no jogar. E até foi uma coisa engraçada. Eu namorava eu, ela e os irmãos. Os irmãos, tudo que a gente fazia, os irmãos faziam. Se a gente se beijava, os irmãos se beijavam. Era uma coisa engraçadíssima. E foi a moça que me ensinou a beijar. Deu isso a ela. Está viva, inclusive, deu um. Ela ficou sequelada na Covid. Isso foi um grande negócio. Eu aprendi rápido, não tive déficit. Não tive déficit. Mas aí eu escrevi para ela um pensamento. O que mais eu nunca mais me esqueci disso, engraçado. O que mais aterroriza um grande amor é a eterna e duvidosa sombra do passado. Nunca mais me esqueci disso. Dali uns tempos, eu dei um salto na metáfora. E eu me lembro bem do que escrevi. Só Ponte conhece o segredo dos afogados. Foi um salto assim indefinível. E eu gostei daquela. Eu até me entender no que significava para a época a sinergia, que é a transferência sensorial de uma dimensão para outra. Eu fiquei mágico naquilo. E a partir dali, uns anos, eu comecei a escrever. Tu estavas aludindo aos suicidas? Não, ao pré-almanac. Dali uns anos eu editei o almanac. Sei. Não, eu digo porque a ponte... Em relação à ponte? Claro. Sim, porque no Alegrete volta, e não é daquela época. O Alegrete tem duas pontes grandes. E o rio é um rio minúsculo. O rio é um rio limpado, mas tem duas pontes altas e grandes. E ali volta e meia se atirar, e às vezes se atiram gente, né? Uns até se atiram e se arrependem, saem nadando, e outros até se detonaram nessa história. E realmente, vamos perguntar, tu me sinaliza que um pouco eu perco o fio da meada. E realmente essa frase foi feita em relação aos suicidas. E essa namorada, ela gostava de poesia? Como é que era? Não. Quer dizer, Eu sou legal, claro. Ela te tocou como musa? Como música. Eu acho que ali foi o ato inaugural da linguagem. Deve ter sido ali que aconteceu. Naquele momento que deu um estalo e eu já vi.
Que idade tinha? 16? Eu acho que 15. 15. 15 anos. Que o meu primeiro poema que eu me arvorei assim com segurança foi publicado quando eu tinha 17 anos na Gazeta. Não, minha trajetória faz horas que eu venho envolvido com essa história. E realmente, eu acho que o poeta, ele nasce poeta. Isso a vida de televisão foi muito feliz, né? O poeta já nasce alfabetizado. Poeta nascido. Nasce poeta, faz orador. Então já é congênito isso, a gente vem assinalado pela linguagem. O que não nos torna nem superior, nem inferior. Nós torna mais sofrido. Que eu admiro muito, César Leal, ele... Já me mostrou essa vez lá. Como é? Tu me mostrou? Sim, te mostrei. Ele também acreditava na importância do nascito, do poeta nascido. Mas ele acreditava também que o poeta nascido precisava ser educado. Tem que ser educado, tem que ler, né? É. Você não teria feito lá, teria ficado lá, onde a ponte inicia o segredo do afogado. Tu tem que ir também crescendo, tu tem que ir desafiando. E outra, tu tem que te expondo ao fracasso também. Né? Por onde que foram as tuas leituras? Eu comecei cedo com o Mário Quintana e a Cecília Meirelles. Mas tu lia poesias? Poesia. Ou tu lia a teoria ou tu lias teoria literária? Não, poesia. Eu fui me entender com teoria bem mais para frente. E mesmo assim eu me pus uma meta. E um certo dia eu cresci, e esse dia, o seu alongamento diuturno até uma idade madura, eu pretendo ficar entre o Mário Quintana e a Cecília Meirelles. O Mário Quintana pela desolação, Eu percebi na tua poesia a influência da Cecília Meirelles, mas nunca te vi mencioná-la. Exatamente, é velado. Mas porque o Mário Quintana sempre viveu e sempre produziu uma desolação na poesia dele. E veio um vento de desesperança e levou todos os brinquedos meus e qualquer coisa assim. Sim. Eu tenho uma amiga minha me deu de presente, que era do pai dela, arroz e catamento. Eu tenho arroz e catamento. E os 29 sonetos que estão ali, que mesmo já com a roupagem modernista, ainda que sonetos com alguma influência simbolista, tu nota a desolação, né? A perda, né? A desfiguração do tempo diante da infância. Enquanto que a Cecília Meirelles, o alento dela é mais edificante, enquanto poeta lírica. E outra, ela abre uma janela que nos permite ver a espiritualidade, coisa que o Mário Quintana nunca acreditou, talvez. Pode ver, tu não vê nenhuma abertura, nenhuma janelinha do Mário Quintana em relação à espiritualidade. É a vida finita enquanto vida e dentro do seu percurso de linguagem e deu, né? Então, o que tu, por exemplo, quer uma verso mais bonito que esse dela, hoje eu canto porque minha vida está completa. Não sou nem alegre, nem sou triste. Sou apenas um poeta. Eu canto porque o momento existe, a minha vida está completa. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Sou apenas um poeta. Isso é um verso belíssimo. E outra, é um verso e outra, na obra dela, tu sente que existe um alento, praticamente um sopro divino, né? Um sopro de espiritualidade, coisa que a Maria não tem isso. E coisa que eu, na realidade, no meu poema, se olhar com certa cuidado, com atenção, eu me permito, né, acreditar em algo. Eu me permito acreditar que eu estou aqui porque estou, né?
Eu, inclusive, tem um poema que fala sobre isso. Quando falas da morte do, que eu suponho Do que pai. tenha sido do teu pai, Claro. tu dizes que já sabiam É. em algum lugar Vai, que a pai. viagem estava marcada. Recebido da tua viagem. Estão acesas as luzes do campanário. Tem outro poema aí, Luz Boreal. Vem de muito longe as vidas que vivem em mim. Na cumplicidade, no pacto, sou nuvem, migalha de sonho e pensamento. O som das águas, este rio invisível do vento. Então eu não sei, alguma coisa, é que a gente na realidade acredita na espiritualidade para não morrer sozinho, eu acho. Então eu, para não morrer sozinho, comecei a acreditar e gostei e me senti à vontade, achando que tem que ter outra coisa, não é só isso aqui é duro, né? Só essa vida que vivemos é precária, a vida é dura. O que tem de fantástico? Quer dizer, a gente nasce ali, vamos usar até um termo de criança, fofinho, não sei o que, vai indo, mas um pouco, né, que espírito ficou perdido na juventude, vai ser, é só perda, né? É uma evolução da perda. Mário Quintana. O próprio Mário, né? É uma evolução da perda, né? Posso ler um poema Pode. desse assunto? Vai se lembrar dele, Fogo Branco. Tá Fogo lembrado? Branco, com um amigo meu. Isso. Desse assunto aí, que tem como é que é a vida antes, depois. Hoje deixou de envelhecer Gilberto Cardona. Do bronze da lareira vieram asas de Ícaro. Do cloro de tua água emergiu um véu de gasoso agasalho para embalar com feitio os utensílios de tua viagem. Com as borbulhas subiram guelras, plânctons, peixes prateados. Demitir póstumos serviçais oneraria o capital do sono. Pelo fogo branco, da última faísca estelar, vem a notícia. Vai, é tarde, os parentes te esperam. Quer dizer, tem uma crença aí. Tem. Tá? Não, e outra, uma crença. Confessa. Claro. Não é tão discreta. Não, é bem confesso. Eu, à medida que fui lendo e conhecendo mais poetas, que não é o caso do Drummond. Drummond é um carinha aí para essa história. A Cecília está. Eu fui convivendo. A Cecília tem uma sutileza. Por exemplo, tens um poema aqui que começa com Punhal de Prata, né? Punhal de Prata é um poema conhecido dela, né? Que ela diz, o que eu sinto, punhal de prata, não é saber que morro, mas sim que me mata. Tem um outro tipo de transcendência aí, não é? Tem, aliás, eu acho que a Cecília, um dos poetas de vanguarda e poetas que já ficaram, não tem mais nada que dizer dele, eles são cânones, são canônicos. A Cecília certamente é a que mais transcende, eu acho. Até em função do mineiro, é muito religioso também. Esse presépio mineiro soprou a poesia dela com benfazejos ventos, né? Mas eu acho que é a mais espiritualizada de todos eles, os grandes. Quem é os grandes? É o Drummond, é ela, é uma bandeira, é uma poesia simples e bonita. O Vinícius, que na verdade foi a poesia. O Vinícius foi mestre das musas, né? É só o amor e a paixão e o amor. E também é um grande poeta. E o Tiago de Mello, eu acho um excelente poeta. É um poeta social. Nunca pensaste que o teu juízo teria algo a ver com o próprio Alegrete? Eu digo aqui que é por isso. Na tua apresentação, falei assim. Não, o Alegrete, de uma forma ou de outra, ele é o centro dramático do meu poema. Eu levei o Alegrete para dentro da poesia e só me tornei ele universal. Mas ele é o motivo, o átomo da linguagem que movimenta tudo. Tu de certo sabes de onde saiu a palavra Alegrete? Alegrete é canteiro de flores.
canteiro de flores, mas também tem uma relação com Marquesa, do Alegrete, que foi para lá, né? Quando tudo começou em 1900 e pouco. Né? E quem deu as terras para o Alegrete foi o descendo dele, foi o Antônio José de Vargas, que deu as terras para o Alegrete. Aí tu sabe, a palavra, tu sabe por que ele chamava Marquês do Alegrete? Do Marquês eu não sei. Ou se sei, já me esquecia. Pois esse era o quinto Marquês do Alegrete, que por acaso chamava Luiz Teles da Silva. Eu falei de... Pois mas o primeiro Marquês do Alegrete, ele recebeu o título do Manuel Teles da Silva, ele recebeu o título do Dom Pedro II de Portugal, de 1600 e pouco. Ele estava prometido para se casar com uma princesa austríaca e pediu para esse Manuel, que era conde de não sei o quê, para ir buscar a princesa. E quando ela chegou, ela era tão bonita, ele ficou tão feliz que deu para ele o título de Marquês do Alegrete, da alegria. Então a alegria é esse Alegrete tem uma fonte lírica, tem uma fonte amorosa, né? Então Nasceu da musa. Perdão? Acabou nascendo da beleza da musa. Sim, mas quer dizer que a palavra nasce com isso, né? Nasce com essa marca. Alegre, Alegrete. E essa marca, do modo como eu penso, ela tem que, quando a marca é boa, ela gera consequências. Né? Ela sempre gera. Sempre gera. Tu tens uma ênfase na questão das músicas, das questões amorosas, né? Eu acho que tinha algo a ver com isso aí. Possivelmente. Agora, nós somos quarta para a igreja. É uma viagem infernal. Agora que esse negócio caiu, andou caindo, pedaço de ponte lá, então, quase 8 horas viajando. Fomos quarta e voltamos sexta. Fomos para inaugurar uma placa com todos os que nasceram, viveram, escreveram e morreram por lá. Sabe quantos são? É inacreditável. Passa de 50. Mas não é só Alegrete, né? Tem Mas aquela placa, nem todos são, mas a grande esmagadora maioria dela. É porque tem muitos que nos seus lugares de origem não escreveram e chegaram lá e sentiram essa força, essa mistura. É mais que em outras cidades. Você vê que a fronteira é mágica, não é só nossa, é uma Santíssima Trindade, a região do Entre Rios. Aquilo ali é a região do Entre Rios, uma região praticamente mesopotâmica. Quaraí é outro linha de grandes plantas. Eu vi ali no Repol, o ficcionista, o Dionélio Machado, que é da academia, nas confrades, o Círio Martins, o Luiz Menezes, uruguaiana, porque o Alceu Vamosi nasceu em Uruguaiana e escreveu no Alegrete. Por quê? Escreveu onde? No Alegrete. Ele veio de lá novo, guri, porque o pai se desempregou e virou tipógrafo na Gazeta do Alegrete. E ele produziu a maioria da obra dele no Alegrete. E depois, chegando em Porto Alegre, ele virou um revolucionário, foi para o Livramento, mortalmente ferido na Batalha do Ponte Verde, e ficou por lá e veio os restos mortais dele para cá. Aí ele produziu mesmo no Alegrete. Então, o Uruguaiana tem o próprio Luiz de Milano, tem o Silva Mores, que nasceu produzido no Alegrete, e tem outros poetas também. Mas o Alegrete, a concentração do Alegrete é maior. Luiz Miranda era de lá também. A concentração nossa é maior. E justamente, não sei que tem aquele espécie de bermuda ali, o Ministério da também, claro, o próprio o Mário, o Alci, que é alegretense para adoção, o Laci Osório, outro grande poeta. O Alci nasceu em Pelotas, mas foi para Alegrete com meses. Então
é o nosso Moisés, né? Foi adotado pelo Alegrete. Porque o Moisés, na verdade, foi posto nas águas pela mãe, né? Foi criado pelos faraós. E foi, na realidade, o Alci se aproxima. O Freud acha que não. Se aproxima, né, da história bíblica do Antigo Testamento. Então, por lá começou a vida dele e prosperou por lá, né? E Deus não ia falar que ele é pelotense. Não sei falar, sou alegretense. Bom, tem tudo a ver, né? Claro. Foi para ali com meses, e foram guri junto, ele e o Sérgio Varaco. São da mesma idade, mesmo signos, para não me engano. O Olavo Bilac dizia, criança ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Né? Mas amor pelo Alegrete são poucos, né? Que é uma cidade assim tanto quanto... Sabe que a gente é bairrista, não tem como dizer que não, né? Esses dias na academia se arvoraram, e já sabem que o último que fala, porque sou eu esperei que falar de igual. Eu nem vou entrar em briga com vocês, porque Alegrete é começo, metade e fim de todo o Rio Grande. Por quê? Mas por quê? Alegrete seja a segunda capital farroupilha, só isso aí encerra o assunto. E aí, eu digo, não, nem vamos brigar, vou ficar quieto. Pelos nossos laços acadêmicos, vou ficar quieto. Eu dou corda. Realmente tem história. E é uma referência geográfica no mundo, né? Tudo isso aí. Onde é que fica Porto Alegre? Entre o Alegrete e Tóquio. E já virou algo de gozação, né? Eu me lembro que o cara que no restaurante lá do Trem Zurich, ele volta e me dizia, Alegrete, o mundo é a terra em volta das terras do Alegrete, não é isso? E até ele volta e me brincar comigo. Realmente, a gente é um pouco bairrista, né? Mas também reconheço muitas coisas de lá, né? Também não sou cego. Alegrete é uma cidade que agora foi salva. A cidade pelas universidades, né? Mas andava muito atrasado. Andava muito atrasado. Então eu não tenho... Surgiu um ar meio superavitário no Alegrete, assinância. Conheci um monte de gente passando por lá, né? Estudando por lá. Mas também o que eu noto é o seguinte, eu logo vim para Porto Alegre, já vou com 22 anos para Porto Alegre. E o Alegrete, de 15 minutos eu parava para conversar e abraçar todo mundo. Já não é mais assim, já mudou o Alegrete. Muita gente estranha lá, que muita gente foi estudar lá. Então, e outra, claro, em 20 e poucos anos, um terço morreu. Eu mesmo perdi no Alegrete, com a pandemia, eu perdi em nível de Brasil 75 pessoas. E no Alegrete, eu não sei se um terço disso não foi no Alegrete. Impressionante. Entre pessoas de 40, 50, até pessoas de 90. Impressionante. Naquele março Covid de 2021, eram 2 por dia que se deu vinho lá. Aí uma amiga minha disse, olha, foi para o hospital e... Não é aquele negócio de picota, né? Entubado. E foi entubado. Então sai. Ali quando ele entubado, boa noite, amor. A gente sentia que não dava volta. E o Alegrete e outra, é uma cidade muito dominada pela pecuária. Né? É uma coisa que o Marguitano mesmo teve uma briga medonha, depois foi o Perdola. E uma vez ele disse, vai, uma confusão, o Alegrete que não é boi fazendeiro. Vai, uma confusão. Fica pior. Aí essa confusão foi salva quando o então prefeito, que era um amigo meu, pai de amigos meus, o Piola, o apelido era um Luiz de Bandeira, Adão Tizoaiac, pôs uma placa lá, ele foi até lá. E quem falou foi o Alci Chamiche.
E aí a placa diz assim, ó, um engano em bronze é um engano eterno. Ah, sim. E aí a partir dali a coisa ficou um pouco melhor, mas com ressalva, né? Sim. E ao contrário de mim e outros, os dois que escreveram para Alegrete mesmo foi o Laci Osório, que é um grande poeta. Pena que o Laci Osório foi um poeta muito execrado, ele esteve preso, porque ele era militar e comunista. E essa história da ditadura é complicada, né? É um grande poeta, meu amigo. E ele escreveu para Alegrete, o Mário Quintana faz referência para Alegrete só num soneto, que fala assim o soneto: a praça com um burrinho e uma igreja da Torre Sol. Essa praça não é igreja, é a Praça Nova, nossa. Tem uma igreja da Torre Sol e antigamente naquela época eu acho que os burrinhos passavam, deveriam passar na praça. Eu fiquei lembrando agora, quando eu via que saía à rua no Alegrete e as pessoas te abraçavam, te reconheciam, agora mudou um pouco. Eu estive vendo no teu currículo, assim, os títulos que tu recebesse dos vereadores, da própria prefeitura, me chamou a atenção isso, porque uma coisa que eu não vejo acho que eu nunca tinha visto em outras circunstâncias, digamos, dos vereadores homenagearem alguém pela dedicação à poesia, né? Deve ter sido uma coisa importante isso. Foi porque eu cheguei em Porto Alegre pronto, né? Você tinha naquela entrevista com o Sérgio Gonzaga, eu cheguei pronto aqui, né? Aquela entrevista até eu... Estivesse pronto? Eu cheguei pronto em Porto Alegre. Que literariamente pronto. Ah, literariamente. Enquanto poeta, cheguei pronto. Porque eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha 49 anos, e o Sérgio falou que, olha, eu assisti a tua entrevista e gostei. Se o Sérgio gostou, então a entrevista estava boa, porque o Sérgio é terrivelmente crítico. E eu cheguei pronto para Porto Alegre. Cheguei. A maioria da minha vida, eu passei por lá, passei praticamente quase 50 anos lá. Então, claro, a cidade sempre me recebeu e me recebe como um poeta. A cidade sempre me incentivou muito, o jornal, a Gazeta, onde os dois donos, um até era meio cansativo, o outro um grande amigo meu que é poeta, o Hélio Viciado, que está nessa placa. Então, são pessoas que muito me incentivaram, me valorizaram, né? E isso me deu muito gás, né? Me deu poder de autoindução que eu estava certo, né? Eu deveria seguir o poeta. E graças a Deus deu certo, né? Ninguém quer dizer que não, deu muito certo. E então essa é a minha relação com a cidade, é uma relação. Publicava bastante lá na Gazeta. Na Gazeta. Publicava bastante. Toda a minha obra, até o Água do Sonho, passou do lado pela Gazeta. Como todos os escritores que fizeram suas vidas muito além dos alambrados do Alegrete, de onde está o Alci, onde está o Mário Quintana, o Laci, o Sérgio Faraco, passaram pela Gazeta. A Gazeta é um ninho vivo de registro histórico, né? De todos os tempos. Essa expressão, os alambrados, é uma figura que na cidade não tem o mesmo valor que tem lá. Como é que tu vês essa expressão? Tu usas no poema, né? Tu fizesses alambrados. Né? Eu cito alambrado no poema Carmim. Carmim, eu falo sobre isso, os alambrados. E você quer falar um pouquinho sobre o sentido dos alambrados? Alambrado é cerca, né? Ah, só isso? É cerca. Sim, foi um dos poemas que eu destaquei. Foi um dos poemas, na verdade, que eu mais gostei do teu livro.
o Carminho, né? É. Eu gosto desse poema. A vida vai fazendo de mim um alambrador das longínquas sesmarias da imensidão. A China, o truco e a tava carrego pelo mundo afora nessa minha sina de carminho. Meus acordes são feitos de saudades, lembranças e solidão. As milongas que escrevo nascem dos remansos de um coração. Meus tangos, a rancheira e o baião, vem na flor do desespero, abrindo teu vestido de chitão. O braço do violão te aperta e toca por diante, toadas, valsas e canções. Teu corpo estirado nas léguas de capim é um sono de quero-quero, uma gaita de botão que perdidamente dedilha até o fim. A vida vai fazendo de mim um alambrador das longínquas sesmarias da imensidão. Alambrador é o que faz cerca lá na nossa região. Quem faz cerca é alambrador. E alambrado, eu acho bonito essa palavra. Eu entendo por alambrado uma cerca como essa meio de galinheiro, uma cerca tramada. Quer dizer, quando é só um fio de arame, não chama de alambrado. Também chama de alambrado? O alambrado já é um nome genérico. Abarca todo tipo de cerca daquela região. Cercas rurais. Mas O alambre é arame, né? Em espanhol. Mas exatamente. É uma influência do portunhol. Aqui é alambrador também, no interior todo o Rio Grande é alambrador. Quem convive com pecuária fala, não, tem que chamar o alambrador. É uma do legado do portunhol. Né? Que é uma coisa que por lá existe a gente fala muito tem muito fraseado na nossa linguagem coloquial que justamente nasceu, um linguajar de fronteira. Né? E nos próprios contos do Sérgio Valadares a gente encontra muito isso. Do Aldir Chilé também, que é um homem de fronteira, né? Então é muito forte a presença do portunhol conosco. A fronteira estava muito mais na antiguidade dela para Buenos Aires que para o Rio, Brasília, sei lá o que, São Paulo. Era para lá tudo que a gente. Rádios, tudo. Eu mesmo me criei ouvindo a Rádio Belgrano de Buenos Aires. Depois tinha um radião, aquele olhômetro, e eu por ali eu ouvia a Rádio Belgrano. Antes de sair, né? Porque depois eu ia com o Belgrano da noite. Eu e os guris, meus amigos. Viu? E esses alambrados que tu te diz construtor, são alambrados que separam ou são alambrados que limitam, assim, que definem? Definem campo com campo. Por exemplo, até aqui vai um... Eu até tive uma época que... Mas quando tu constróis, tu te consideras um alambrador de quê? Acho que é essa. Um alambrador de circunstâncias. Um alambrador até de paixões. Tem uma parte nesse poema, no final, que entra uma música aí, né? Presta aqui o poema. Entra uma música. 72 atrás. Peraí. 72. 92. 72. 72, tá aqui, ó. Não. 7? Não é 72? Não. Carmim, 92. 93. 93. Quer ver aqui, ó. Vamos decodificá-lo. Aqui, ó. Teu corpo estirado nas léguas de capim é um sono de quero-quero. O Armindo, quando falou sobre esse poema, disse que tem uma remessa subliminar. Tem sim. Tem uma remessa subliminar. Remessa? Uma remessa subliminar. Tem sim. Teu corpo estirado nas léguas de capim é um sono de quero-quero. Uma gaita de botão. E perdidamente dedilho até o fim. Esse poema eu até fiz essa referência inspirado numa amiga minha, que, claro, enquanto poeta tudo é platônico, né?
posso desejar todas, né? Embora não exista consumação, isso é nosso, né? A mesma coisa com um ficcionista. Daqui um pouco aquela mulher, aquela persona, pode ter nascido de alguma pessoa que ele conheceu. Porque eu uso muito no meu poema, eu misturo a minha mitologia pessoal com a mitologia de amigos ou amigas. Misturo bem. Eu gosto de fazer isso. E como vocês estão sabendo o que eu estou dizendo, a grande maioria não pega isso. Então eu misturo muito isso aí, entendeu? Eu acho que isso enriquece a linguagem e isso fortalece, inclusive, o poder metafórico do meu poema, né? Enquanto metáfora. Às vezes utiliza também mitologia grega. Algumas coisas passam por aí da E mitologia da onde grega. que sai mitologia grega? Eu, na realidade, eu vejo muito documentário sobre mitologia grega. Eu acho que é uma maneira que eu tenho de aprender mais rápido, né? Com imagens. Documentário de poesia grega? Não, documentário da mitologia grega. De mitologia grega. Da mitologia grega. Então, quinta-feira sempre tem no HBO sobre Ilíada, sobre a guerra de Troia, e rola por ali muita mitologia grega. E eu sim, também estou ouvindo. E no passado também, nem tinha HBO na Grete, mas aí, claro, eu pegava documentários e botava no vídeo, cassete e via. Eu acho que é uma maneira que tu tem de aprender mais rápido com a imagem. E a minha poesia, o imagético, é muito bem usado, né? Estamos chegando já para o final. E eu queria uma última pergunta. Não fosse a universidade, mas a universidade veio até ti. Né? Digamos, uma universitária fez uma tese de literatura sobre a tua obra. Como foi isso? É sobre um livro? É sobre um poema? Sobre vários poemas. Vai. Vários poemas da defender tese. Inclusive, foi Era uma leitora tua? Foi uma coisa estranha. Essa moça, senão uma mulher muito bonita. Ela vive agora com um amigo meu, lá em Santa Cruz. Ela andava procurando poetas para usar na tese mestral dela. E ela era amiga do meu filho. E aí um belo dia o Caian disse, meu filho chama-se Caian, Omar Caian, o poeta persa. Omar Caian, em persa, o Caian significa tecedor de tendas. E até, eu não acho que não estou atrapalhando se eu contar mais, talvez eu tenha me pego um dia muito descontraído, né? Porque nem todos falam tudo que eu falei, né? Daqueles que eu vi na tua entrevista, nem todos têm essa abertura de chegar a arrancar o coração, tipo o sacrifício maia, e botar no púlpito. Quando eu passei muitos anos viajando, eu era vendedor seguro do Banco Bamerinos. Passei 9 anos meio viajando. Quando a minha mulher estava grávida, eu andava. A ideia primeira era por Dreyfus. O Dreyfus, aquele o Capitão Dreyfus, se não me engano, faz parte da Carta Magna inglesa. E a minha tia, minha madrinha, meu pai, disse, vai ficar cacófona nisso. Dreyfus Dreyfus é o do Jaquis, do Emile Zola. Daquela... Francês, daquela questão. É francês? Francês. Exato. E aí ela disse, minha tia, mas vai ficar cacófona, Dreyfus deu, né? Vai ficar mesmo. Aí um belo dia, a maior colônia árabe do Rio Grande do Sul está em Uruguaiana. E eu tinha muitos amigos meus, quando moraram no Alegrete por lá, tiveram loja, que foram para Uruguaiana. E um deles era o Catibe. Chegava no Catibe, acho que não existe mais, fumava muito. Eu sempre estava tomando chá e ouvindo a Al Jazeera, lá do Líbano. E aí tinha um senhor impressionante,
Aquilo esse senhor que estava lá, uma área, eu não sei se era jordanês, se era sírio, se era libanês, um homem circunspecto, quieto, lacônico e bem arrumado. Aí eu estava falando, pois eu estou pensando em botar o nome do meu filho de Gibran e tal. E aí ele me olhou, o senhor conhece literatura árabe? E eu, arvorado pela força da minha juventude, de algum dos meus poemecos, se conheço, cara. Aí ele terminou comigo, né? Aí ele disse, o senhor já ouviu falar em Omar Khayyam? Eu digo, não. Aí ele veio com tudo, né? Então o senhor não conhece literatura árabe. E eu fiquei com o nome na cabeça, Omar Khayyam. Aí eu comecei a fazer pesquisa e tal, e descobri que o Omar Khayyam, ele viveu antes de Cristo, era um poeta agnóstico. Ele viveu e era amigo do Seljúcidas, foi um imperador persa, antes de Cristo. E escreveu, e era um grande matemático, e escreveu Rubaiyat. E eu comprei o livro. E a partir daí, eu botei o nome do meu filho de Khayyam. Eu não pude botar K-A-2-Y-A-N, que é o original, na grafia original persa, né? Tinha que botar com C-A-I-A-N, porque naquela época não permitiam usar K nem Y. Não fazia parte do... Não permitiam. Isso foi... Não fazia parte. O meu filho estava com 44, foi em 79, não consegui, né? E porque Khayyam em árabe significa, em persa, o tecedor de tendas. Omar Giatude e Ibrahim Al-Khayyam, que o Al é o O, né? Ainda ontem vi Lawrence Arábia, que o Omar Sharif disse, não, tem que ser Al-Lawrence. Então o Al é O, né? Uma maneira de saber. O fulano, O, uma maneira até de saudação. E aí que veio o nome Khayyam. A minha filha não foi a minha filha Maina, foi a tia dela, minha cunhada, que escreveu esse nome. Porque eu tinha o nome da filha. Pensei que fosse o primeiro filho seria filha, que era Dríada. E um amigo meu se botou na época, ele era redator da Gazeta e botou, roubei do poeta Elmo Vargas o nome Dríada para minha primeira filha. Aí já, Dríada é ninfa dos bosques da mitologia. E aí já cortou meu barato com Dríada. E veio o filho, então já mudou tudo. É assim, tudo é dinâmico, não adianta. Bem, muito obrigado. Eu olha, tanto falei no Alegrete, eu vou recitar para vocês o poema do Alegrete. Posso? Pode, claro. A cidade que herdei tem rebanhos de pedras, semoventes de sombras e um cavalo de Troia. Negrinhos, salamandras e pastoreios, perseguidos por um rio, atiçado de vertentes, na misteriosa profecia de suas águas. Ilhargas, hortos e casarios que enxados de suas poentes. Cartuns, Cartago, músicas que jamais acabam, enfeitiçando o mágico festim dos meus brinquedos. Igrejas de torres afiadas num céu azulado de sonho, vigiado à distância por uma minúscula lua de marfim. Batizei de Alegrete os reinos silenciosos da cidade que inventei. É isso aí. Desculpe se molestei os amigos. Não, muito obrigado. Obrigado também por chamar esse espaço de, de área de altar de sacrifício. Não, isso só é possível quando é pouca gente. Tu pega um ambiente com mais gente, eu já tenho que sair da descontração e tenho que tentar ficar numa batida minha canônica. Aí já muda tudo. Quer dizer, um auditório pequeno, mas com gente de valor, com poetas. Claro, e amigos dela, Wilson, a esposa, o ator, um ator shakespeariano, psicanalistas. E aquele senhor ali.
interessado Então em literatura. é essa bondade de uma entrevista com pouca gente. Tu consegue ter se contrair mais, não fica engessado, né? Muito obrigado.